Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Prontinho, prontinho. Troquei de Wi-Fi aqui pra ficar melhor. João, Boa noite. boa noite. Deixa Espero eu que ver. esteja todo mundo bem. Você travou. E agora E aí, gente? aguardando Boa a noite. Não entrada da sei se. Renata. Renato. Vamos ver. Vamos ver se a internet. Engraçado, a minha internet também tá. Tava, né? Espero que ela esteja normal agora. Tive uma triste notícia que o iCloud tá com um pouquinho de Oi, problema. gente. Oi. Oi, tudo bem, Renata? Sério? Como é que você tá? Sério? Esses dias eu recebi. Eu recebi basicamente no mesmo dia. Tipo, era o Google Fotos e o iCloud. Que tal você pagar um pouco mais? Tá. Eu fui ver o tanto de dados que eu tinha guardado neles. Realmente eu precisava de mais. Tava aí, Eu já eu tô aqui, ó. pagando o pacote de 2 teras. Sério? Então vamos É. lá, porque hoje tem assunto. Eu nem tô Opa! com a minha gente. Deixa eu botar meu Gente, filho ver vocês aqui. vão sentir falta de alguém hoje. É, Infelizmente, o João infelizmente. não está entre nós. É uma pena, né, Exa- gente? Mas Deixa eu Não, dar logo boa noite pra entre nós ele tá. Ele só não tá na live. carinha Ele dele não tá. vai aparecer. Mas é por um bom motivo, né? Bom motivo. Na próxima live ele explica o porquê. Com certeza. Ó, o Alan Thiago Felipe, que eu descobri que ele não é uma trindade, é uma pessoa só chamada Alan Thiago Felipe. Ele Sim. pegou finalmente o carro elétrico dele, o Dolphin dele, né, não, Alan? Ah, parabéns. É isso aí. Parabéns. Espero Depois de que muitas lives aproveite bem a assistindo, experiência. com certeza. Pegou agora, acho que dia 29, alguma coisa assim, de janeiro. Então é isso aí. Vamos ver, já estamos com 12 pessoas online e eu vou deixar o João começar com as novidades, né? Fala aí, João, qual que é a novidade que você quis guardar tanto segredo de nós aí? Na verdade, eu acho que no final das contas eu tenho duas novidades. Opa, Duas, Opa! duas. A primeira é que eu recebi algumas informações do pequeno, nosso queridíssimo Dolphin Mini. que E, bonitinho, Mini. é, nosso queridíssimo Dolphin Mini, que está cada vez mais perto de ser lançado. E, enfim, eu só queria clarificar que, que não existe preço do carro ainda. Não existe o preço do carro ainda. A BYD está guardando isso a sete chaves. E eu vi muito, me encaminharam muito isso. E eu tenho que clarificar isso, porque eu recebi muito. Muitas mensagens me foram encaminhadas de vendedores de BYDs de qualquer lugar do Brasil. Eles estavam falando, eu tenho o carro aqui, pronta entrega, já recebemos reserva. Não. A BYD emitiu um comunicado dizendo que a concessionária não pode fazer isso. Não pode fazer isso e tudo, supostamente, vai tudo acontecer pelo Mercado Livre a partir do anúncio do carro. Agora, a data de anúncio do carro, que ainda é uma incógnita. É na próxima semana. A próxima semana começa domingo e termina no sábado. Então, até o sábado a gente vai ter todas as respostas. Mas esse pequeno garoto, ele vai vir muito bem equipado para a faixa de preço que ele vai ocupar. E como é E que você pode afirmar isso? eu vi Conta pra gente. eu vi vídeos do carro em concessionária, vi fotos Uhum. e realmente o carro vem super recheado. As únicas coisas que o modelo brasileiro não vai ter em relação ao modelo chinês são as câmeras 360 graus, que eu não me recordo se o modelo chinês tem, e o pacote de sistemas avançados de assistência ao condutor.
que como ele é um carro focado para uso urbano, eu acho que a BYD julgou isso como menos prioritário na linha de equipamentos. Mas ele vai ter tudo. Ele vai ter tudo que todos os outros carros têm, inclusive Apple Car Key. Ele vai ser o carro mais acessível no Brasil, com a possibilidade de você usar o seu celular como chave, seja se você tiver um iPhone com Apple Pay, ou seja, nos últimos 5, 6 anos todos os iPhones têm, e os modelos mais novos da Samsung, modelos de novo. Exatamente, o que o Rogério falou. Ele vai ter banco elétrico na frente, ele vai ter o padzinho de indução para carregar o celular. Ele vai ter o interior todo naquele tecido que a BYD chama de vegano. Enfim, aquele tecido que não é couro, mas também não é tecido. É E o o interior todo couro azul. ecológico. E outras coisas, outros rumores que eu adoraria baixar um pouco é que o carro só vai ter uma versão de início. Hum, O modelo de hum. 30 kWh, não temos notícia desse carro no Brasil. O único modelo que nós temos notícia no Brasil é é o Dolphin Mini de 4 lugares, com motor de 75 cavalos e a bateria de 38,8 kWh. E, e Estranho, é né? Porque eu, na exatamente. minha opinião, ele viria a bateria maior com 5 lugares e a bateria menor com 4 lugares. Na verdade, está invertendo completamente a minha percepção. Pois é, mas a questão, Thiago, é que o Dolphin Mini de 5 lugares, ele ainda não existe em lugar nenhum. Eu Ah, acho que esse banco traseiro, ele ainda está em desenvolvimento, porque não existe esse carro. O Dolphin hum. existe e, e o Dolphin Plus, o nosso Dolphin Plus é o Dolphin internacional, que é o Dolphin da Eurásia Eurásia e Oceania. E, então, por isso esse carro já existia, então foi fácil eles chegarem. Então, o Dolphin Mini, provavelmente, ele é um carro que está em desenvolvimento com foco no nosso mercado. Exatamente focando nas pessoas, nos motoristas de aplicativo. E Mas é isso, é só uma deixa eu Entendi. perguntar, versão. Pergunte. a questão do preço, né? Porque saiu na mídia, né, um valor, é, e você acha que realmente pode ser esse valor mesmo? Acho que foi 100 mil, não foi? 90 e poucos mil, nem lembro mais. 99.800. Eles adoram colocar esse 800. É tipo 94.800 ou 99.800. Eu acho que sim, só por conta da diminuição do preço do Quid pela Renault. Porque a BYD ela não vai perder essa oportunidade de jogar uma bombinha, assim, um traquezinho em cima das pessoas. Nossa, o que que eu ia dizer? Eu tava um atrás do outro. Mas sim, 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 Renata. E outra coisa é a suposta autonomia de acordo com o PBEV. E eu só vou falar ela porque realmente é um valor que faz sentido. O Dolphin GS, com a bateria de 44,5 kWh, ele tem 291 de acordo com o PBEV. E pelo que eu recebi, são 280 quilômetros segundo o PBEV. Então, mais de 300 quilômetros num cotidiano. Né? Isso aí. Cara, Assim, Alan, eu acredito que sempre, eu. sempre, Sim, sempre é tem isso. sempre A desse questão jeito, do essa Dolphin Mini especulação, é né? que A questão do Dolphin Mini é porque as pessoas estão criando muita expectativa sobre esse carro. Eu peço que vocês não criem, vai ser realmente um bom carro, mas não crie muita expectativa, porque normalmente quando a gente cria expectativa lá em cima, às vezes as nossas esperanças elas não são realizadas. Então é melhor baixar um pouco a esperança, quer dizer, o hype, e vai dar tudo certo. E sim, Rogério, não tem step. Eu sou da seguinte Deixa eu te perguntar opinião. um negócio ainda comigo. Eu sou Tá, tá. da seguinte opinião. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Pode Vocês falar, acham Renato. que o Mini vai ser melhor do que o Dolphin, do que Em número, está aí no mercado? Não, questão de. Não, de vendas não, de carro mesmo. eu Ah, ainda acho que o não. Dolphin GS, acho que o Dolphin GS é a melhor compra. Entre todos os Dolphins, a melhor compra é o Dolphin GS, na minha opinião. Eu ainda não dirigi o Mini, mas o GS, para Seria o mim, é a melhor melhor custo, compra. então. Exatamente. Não, eu não acho
que ele vai ser melhor, até mesmo porque a proposta não é essa. Senão, aí você acabaria até, sei lá, canibalizando o Dolphin, entendeu? Tudo bem que assim, é um carro bem menor, entendeu? Mas você fazer um carro muito melhor tecnologicamente, acabamentos, essas coisas, por um preço mais baixo, você injustifica o outro carro, entendeu? Então, nenhuma montadora vai ser louca de fazer isso. Esse é o ponto. Uhum. Eu ouvi falar que os carros elétricos 99 não pagam multa. É verdade se for todos elétricos estão na mesma classificação? Lógico que paga multa. Excede a Paga velocidade multa. para ver se não paga a multa. Paga. Nossa, esses dias eu tô Não, renovando a não, minha CNH, eu né? entendi o que ele quis dizer. Eu acho que é isso, pô, mas o que ele deve estar falando é do rodízio veicular em São Paulo. O Ah, que acontece? O rodízio veicular em São Paulo, ele isenta os veículos híbridos e elétricos, independente se é do estado ou não. Né? Por quê? Para quem não sabe, o rodízio veicular na cidade de São Paulo, a lei, apesar de se utilizar para controle de tráfego, mas a lei define que é para controle de poluição ambiental. Então, conseguiram aprovar essa isenção exatamente com a justificativa que os veículos não emitem ou emitem muito pouca poluição ambiental, então não faria sentido eles sofrerem essa penalização, tá? Então, os veículos, eles são isentos de rodízio veicular na cidade de São Paulo, mas aqueles que são licenciados fora do estado, eles não estão na base de dados automaticamente. Então, aí, nesse caso, você precisa. Ah, carros elétricos não pagam mais IPVA. Paga, meu amigo. IPVA é uma lei paga? estadual. Então, cada estado É. define sua regra. Alguns estados são isentos, outros não. Brasília é Outros são isento. São reduzidos. Paulo São Paulo é São Paulo, tá? Então você paga tudo mais caro aqui. Rio Ô paga. Renata, Eu fiz um vídeo lá no canal. Eu fiz um vídeo lá no canal falando sobre essa questão do IPVA. uhum, Então, só ir lá no Renata Corrêa Oficial que tem todas essas informações. Mas já adianto, Rio de Janeiro é 0,5%, de onde é, eu tô, né? exatamente. Em Minas Gerais é isento. Se o carro for fabricado no estado de Minas O Gerais. carro foi Logo, fabricado lá. nenhum Não, é isento. todos pagam. É. No Piauí é 1%. A Na Piauí é Secretaria da 1%. Fazenda diz que é isento, mas tem uma portaria que volta atrás é 1%. Uhum. Mas sim, vamos entrar nos nossos assuntos de hoje, Vamos porque, por entrar. E incrível eu que acho que é uma pareça, coisa. o nosso episódio de hoje é basicamente um especial da BYD, mas não é nem porque a gente quer, é porque foi ela que gerou o conteúdo e a gente tem que comentar. Exato. Eu acho que o próximo assunto que a gente pode falar, que eu acho que é um pouco polêmico, já puxando essa questão do Dolphin Mini para os motoristas de aplicativo, é como é que fica a garantia nesse caso? Assim, como que a BYD vai saber que o carro vai ser usado para aplicativo? Agora, existe o desconto para o Dolphin para o motorista de aplicativo. Então, o carro sai da concessionária, já avisado que esse carro vai ser usado para aplicativo. Com E aquela você flagzinha, né? tipo, hoje eu estou entregando um Dolphin, ele vai rodar com o aplicativo. Mas se a pessoa comprar o carro, não sei, se esse carro for comprado sem desconto, outros modelos, eu não sei como é que eles vão entender. Mas sim, Thiago, explicar pra gente como é que, falei do desconto, como é que funciona esse desconto do Dolphin para os motoristas de aplicativo. E o que Hum. é que você acha? Se isso é uma boa coisa ou não? É uma boa coisa, porque torna o carro muito mais acessível. E eu vou te falar o seguinte: 10 mil reais a menos não é tanta diferença. Olha, vou te falar um negócio: 10 mil reais pode ser a diferença entre você conseguir o crédito para financiar o carro ou não. E não é só isso, né? Você tem outras vantagens também, como por exemplo os carregadores que você recebe. Então, assim, 10 mil reais faz muita diferença para quem vai financiar, principalmente para aquele cara que é autônomo, que é MEI,
ele não tem aquela renda para comprovar, então ele conta ali os centavos para conseguir assumir uma dívida, né? Então ajuda muito, com certeza. Talvez para a montadora seja aquele valor que dá para abrir mão, né? Para garantir uma venda, mas para o motorista faz muita diferença esses R$ 10.000 a menos. Eu não sou motorista de aplicativo, mas por incrível que pareça, eu vejo muito conteúdo de motorista de aplicativo e principalmente de quem tem carro elétrico para saber justamente o que eles passam, né? Como é estar no dia a dia de quem tem o carro elétrico. E realmente é muita vantagem. Primeiro, assim, né? Pelo que eu acompanho alguns canais, ah, quem é motorista de aplicativo, por exemplo, consegue pegar uma categoria melhor, um Comfort, um Black. Por exemplo, quem roda no combustão, por exemplo, tira em média aí, tirando os custos, né? Porque tem normalmente, né, o custo da gasolina, o custo da alimentação, normalmente tem isso, né? E tá mais ou menos, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, tá? Que eu acompanho os canais mais daqui do Rio de Janeiro. Uns ou outros eu vejo lá de Recife, mas não assim, eu só vejo mais do Rio. Quem roda na gasolina tira em média aí por dia uns R$ 200, 200 e pouco. Quem roda no 100% elétrico, por exemplo, eu já vi gente com um lucro aí de uns R$ 500 para mais, tá? É, É muita vai de cada cidade, mas É. é isso mesmo. Aqui em São Paulo é Só isso. que o que eu achei muito interessante nisso, da 99, página 99, é o subsídio que ela dá para a instalação da estação de recarga pro motorista, ou eu não sei se é ou, e aí uma taxa, uma taxa reduzida da tarifa para pagar recargas pela cidade, pelo menos pela cidade de São Paulo. Aí eu entendi que tem umas letras miúdas, tem um mínimo de corridas que você precisa fazer por mês para ser elegível a esse tipo de desconto. Só que eu falei com alguns motoristas de aplicativo e uns me falaram assim, é tranquilo esse limite mínimo. É muito interessante. Eu acho muito válido, eu acho uma atitude muito, muito bacana por parte da Aliança pela Mobilidade Sustentável. Eu acho que todo incentivo é É, válido, né? não é Principalmente para quem tão trabalha. pouco assim, ó. Sim. Mas assim, Ainda mais não é tão porque. poucas corridas assim, não. E outra Não, coisa pouco também. não é não, mas quem eu perguntei falou assim, dá pra fazer, mas não é tipo um limite impossível de ser atingido. Não, não, isso não é mesmo. Desculpa, Renato, você estava falando. Não, assim, então tudo tranquilo. A única coisa ruim que eu acho para quem é motorista de aplicativo, eu acho que é a única coisa ruim para quem tem carro elétrico é a questão que não tem seguro, né? As seguradoras não cobrem. Então, eles têm que fazer uma proteção veicular. É mais barato, sim, mas não é um seguro como o Porto Seguro, por exemplo, e outras seguradoras. Mas É, para quem não roda de aplicativo, aí já tem seguradora normal, tranquilo. sim. Inclusive, O que que acontece nessa parte das seguradoras? Eu conversei já com algumas, né? O ponto deles não é talvez a incidência de sinistros, mas o risco que eles estão assumindo. Porque, pensa, é o cara que está na rua todo dia por 12 horas, então ele está sempre suscetível a um acidente. Não necessariamente ele que vai causar. Aí eles pensam, qual é a chance desse carro ficar mais de 30 dias na oficina e eu, como seguradora, for penalizada por falta de peça no mercado? Então, o seguro para o motorista de aplicativo ele é muito alto por conta disso, principalmente para o carro elétrico. Então, é uma coisa que tem que ser falado, deixar bem claro mesmo. sim, muito bacana.
eu lembrei da segunda notícia que eu ia a vocês. Foi uma notícia que saiu hoje nos portais brasileiros, mas é uma notícia de ontem, que o primeiro são de veículos elétricos com bateria de sódio e o destino é a América do Sul. América Latina, né, que pega um pouco aqueles pequenos países, mas eles estão vindo para a América do Sul. E é muito interessante, porque assim, é o equivalente ao nosso JS1 da Jaque, que são 5.000 carros, e ainda tem 5.000 do UA3, que eu acho que vai vir como EJS alguma coisa. Mas, cara, é muito interessante. Eu não acho que esses carros venham para o Brasil, pelo menos esse EJS1 com bateria de sódio. E, mas é muito bacana ver que eles já estão exportando, e também quero muito ver como é que essas baterias realmente agem, porque não tem dados Não, de uso não tem é, histórico. Não de, tem de pessoas histórico. normais. É, Uhum, uhum. casos de Sim, é verdade. sim, É, tem eu- alguns problemas que a gente tem, principalmente no EJS1, alguns casos. Não sei dizer qual o índice, mas sim, principalmente motoristas de aplicativo. sim, a JS1, problemas com a JS1, nossa, tem, eu de longe, assim, infelizmente, os carros que eu mais escuto que tem BO, que tem questões sérias, são os carros da Jax, especialmente a JS1. E, enfim, e parece que não é uma situação exclusiva nossa, exclusiva do Brasil. Tem o JS1, eu não sei, realmente já ouvi várias opiniões, mas eu não sei, mas o JS1 ele tem. Eu nunca vi um carro para precisar tanto trocar de módulo de bateria como eu já vi esse carro. Tem várias histórias do carro chegando com 17, 15% e simplesmente morrendo no meio da rua, ficou automaticamente sem bateria. Aí vai fazer um diagnóstico, precisa de um módulo, aí o carro fica parado um mês. Sempre é isso. Tipo, tem um seguidor meu que ele mora em Foz do Iguaçu. E o carro dele, enfim, eu falo o carro dele porque é a situação mais crítica. O carro dele teve esse problema várias vezes. E ele teve que dirigir o carro até Curitiba, sem o adaptador para recarga DC e com essa questão de que ele não podia baixar de 17%. E o 17 carro dele ainda estava um bom ia. número, viu? 17 ainda era um bom número, Nossa, porque eu já vi gente parando 17% com ainda dá para rodar 50. muito. Não, mas eu É, já vi gente parando com 50%. exatamente. E cara, o carro ia e não resolvia. Ia e não resolvia. E não existe a solução para ele. E eu vi num grupo que supostamente existe um grupo de proprietários de jaque em um país da América Latina que eles sofrem muito com esse problema. E, e eles estão tentando entrar com ação em grupo contra a Jaque para poder resolver isso, porque não está certo. Você vê, tem carros de outras marcas que rodam, 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 rodam. Não acontece nada, mas o JS1 é uma situação peculiar, porque não é comum problema de bateria de alta tensão, não é comum. E a Jaque, enfim, tem várias questões com a Jaque. E infelizmente a Jaque não sabe resolver isso. Sim. É. Achar que não dá uma Renato, bola, o povo já fica já com o pé atrás, né? Com o carro chinês. Ainda já que fazendo um negócio desse, aí complica a situação, né? Cara, eu não consigo, se alguém chegar e se perguntar, João, você vai indicar um jack para alguém? Cara, antigamente provavelmente sim, mas juntando com alguns pontos e essa situação do JS1, eu sou obrigado a não indicar um jack para ninguém, porque é, você basicamente não é mais uma questão de se você pegar um carro desse para trabalhar, não é a questão de possivelmente isso vai acontecer ou quando isso vai acontecer. Aí junto com o fato da rede de concessionária ser bem pequena,
ultimamente a Jaque até deu uma grande expansão na rede de pós-venda dela, para fazer pequenos reparos, pequenas revisões. E não falou nada. Eu descobri que um seguidor meu falou, olha lá no site. E cresceu muito. Aí junto É com porque também a questão. eles fizeram parceria com a Bosch Car Service. Aí junto com a questão do GBT, do, do padrão GBT, que a Jaque é a única fabricante que comercializa carros aqui no Brasil com padrão GBT. E eu acho isso muito Não, ruim para a não é não. experiência. Para a experiência. O Series também tem, o grandão. Mais ou menos, não é bem os séries, mas a linha comercial deles pelo menos o carro que eu vi utiliza. Então, assim, É. Mas, digamos, das principais, o sim, ela é a DF única. Scala, né? É, e tem D- uma outra também que chama DF. Keaton. Ele também traz com Aham. GBT. Mas assim, o LGBT ele contribui para você não ter uma boa experiência com o carro elétrico. Porque para todo lugar, se não for a sua casa, você vai precisar de um adaptador. Que é muito chato você ter que andar com aquilo dentro do carro, porque você sabe que você vai precisar em absolutamente todo lugar. Tem a questão do adaptador para recarga DC não vir de série, ser um acessório caríssimo, caríssimo, caríssimo. Que o carro simplesmente perde todo o custo-benefício dele se você quer fazer uma carga DC e ter que comprar um adaptador que. A última vez que eu olhei, o adaptador custava mais de 15 mil reais. Eu não sei quanto é que ele custa hoje. Mas assim, Não, é enfim, 14.900. enfim. Eu acho que isso não contribui para uma experiência um pouco mais negativa. E outra coisa, é perigoso também. Você tá ali com o adaptador, qualquer um pode chegar, puxar o seu conector e conectar no outro carro. É impressionante, impressionante. É, assim, não necessariamente, porque assim, uma coisa que eu considero que é um problema é que você não tem a trava do adaptador com o cabo de carregamento, mas o adaptador fica preso ao carro, tá? Então, para mim, um problema é de segurança se você tirar o cabo, inclusive com ele energizado. Lógico, tem toda a segurança do pino piloto, tudo, essas coisas, mas ele vai conseguir desconectar o seu cabo do carro, literalmente, né? E outra Qual é coisa, o eu veículo vejo, eu vejo carregador? que tem Eu tô veículos já que já tentando. desce um. E uma Uhum, coisa que eu vejo muito o pessoal usando o adaptador, eu não sei se isso é falta de direcionamento da concessionária ou alguma coisa, é o carregamento em curso, simplesmente vai lá e puxa, sem interromper a recarga. sim. Enfim, não vai, é uma recarga ela não vai acontecer basicamente nada. Aí sobe aquele cheiro de eletrônico queimado. E eu já vi, tem uma estação de recarga, um modelo de estação de recarga que o pessoal dos Jax fazem isso, e ela fica doida, porque acha que aconteceu alguma coisa e ela dá um bug e ela não inicia a recarga novamente. Alguém, se você vai no lugar, alguém tem que ir, baixar a chave, ligar novamente e para poder voltar. E às vezes você tá no lugar e não tem um responsável que faz isso. Aí alguém vai lá, É, tira, ela fica vermelha e ninguém mais carrega. Eu acho que eu acho exatamente. que o volume desses carros já justifica uma adaptação ao CCS tipo 2. Enfim, Ah, eu acho que ele- o que justifica a adaptação ao CCS2 é o fato do Brasil estar não oficialmente, mas comercialmente adotando, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui, na verdade não sou eu que estou fazendo a pergunta. Tem uma pergunta do 100% elétrico. Como lidar com os carros a combustão nas vagas de carro elétrico? Eu provavelmente até por conta de um vídeo que a gente subiu, né, daqueles BYD Seal no posto de gasolina. E aí, como a Renata está mais quietinha, eu pergunto para ela primeiro. E aí, Renata, como que você acha que a gente lida com isso? Olha, às vezes me dá a impressão de que isso talvez possa ser tipo um tal de
protesto contra os carros elétricos, né? Apesar de que a gente já vê que os carros elétricos as pessoas já conhecem, né? Já tem um certo conhecimento dos carros elétricos, mas mesmo assim, né? O brasileiro, quer queira ou quer não, ele é muito hate do carro elétrico, né? Então eu acredito que possa ser isso também. E eu também já vi rios de alguém, não estou lembrada agora, que não é só o carro a combustão. Tem os donos dos carros elétricos colocam simplesmente na vaga, você não está nem usando nem nada, e deixa lá. Então, quem quer realmente recarregar o carro, fica à mercê, né? Então, a gente bate tanto no a combustão, mas também tem que bater também de que é 100% elétrico. Mas a gente tem que... a gente gosta do 100% elétrico, defende o 100% elétrico, mas também nesse caso aí eu não vou defender, não. Eu acho isso. E você, João, o que você pode dizer? Primeiro, só respondendo o Alan rapidinho, porque esse assunto que ele falou dá uma live inteira falando só disso. Mas sim, Alan, a infraestrutura pública dos Estados Unidos, a DC, ela passa hoje por um problema muito grande de crise de confiança. E a adoção das marcas, das outras marcas, o conector da Tesla, isso vai causar uma grande mudança. Porque aí a Tesla entra no jogo e o Supercharge, eles são o modelo de tudo no mundo, eles são o melhor em tudo. Mas entrando nesse assunto, a gente tem que lembrar que a estação de recarga no shopping, em qualquer lugar que você veja, ela não é uma vaga. Ela não é uma vaga de estacionamento. Ela é uma estação de recarga. Você só vai parar ali se você for usar. Então a gente já entra na história dos carros elétricos ou plug-in que param lá e não carregam. Mas enfim, isso pode ser várias coisas. Às vezes a pessoa entende errado, às vezes tem uma placa dizendo que é vaga exclusiva. A pessoa, vou parar aqui porque a vaga é exclusiva para mim, mas eu não preciso carregar. E a pessoa. E ninguém deu esse estalo para ela, porque, enfim, a gente tem que falar, a gente não pode reclamar sem saber a situação. Mas também tem pessoas que param ali sabendo e tudo bem. Mas o pior são situações que eu já vi, e eu já vi fotos, mas eu já vi pessoalmente, de, de a pessoa para um carro, tem uma foto maravilhosa de um Celta estacionado, o cara pegou o cabo e deu duas voltas no retrovisor, deu duas voltas no retrovisor e deixou o carro lá. E tipo assim, poxa, o cara viu a situação, parou de má fé. Por quê, cara? Por quê? E para essas situações, existe a possibilidade do carro ser multado e guinchado. Mas, tem um mais bem grande aqui, bota um mais bem grande na minha tela. Mas essa 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 estação de recarga, ela tem que estar tem que estar seguindo a legislação de sinalização para estações de recarga de veículos elétricos. Tipo, se eu chamar o agente de trânsito no shopping para multar um carro que está parado na estação, se ele não tiver a sinalização correta, ele não pode fazer nada. E o melhor que eu posso fazer, que eu posso indicar a vocês, a Bravei, ela disponibiliza um aviso de cortesia, que, enfim, está disponível. Eu acho ele no Fórum VE. Aliás, um abraço para o Ivan. E é um aviso, você pode imprimir e deixar dentro do seu carro, infelizmente não tem que gastar papel para fazer isso. E ele tem dois tipos de avisos diferentes. Um aviso para o veículo a combustão que ocupou a estação de recarga, você bota lá na porta, no vidro, alguma coisa, e para o veículo elétrico que não está usando a estação de recarga, mas está parando lá. Que é um aviso que ele explica toda a situação e explica: olha, se você parar aqui novamente, você pode ser multado e guinchado. Mas de uma forma muito educada. Mas enfim, e eu acho que a gente vai ver mais ainda. E eu tenho medo de começar a ver isso em estação de recarga DC. Isso é um grande medo meu de ver isso. Já tem até plug fake que o pessoal tá colocando para sacanear, né? Nossa, a pessoa se deu o trabalho, o dinheiro e a energia de imprimir um adaptador, aquilo. O pessoal tem que tornar sócio da Bravei para poder ter aquele adesivo, né? Não é, Tiago? Tem uns adesivos que o pessoal da Bravei fez para colar lá no carro.
Nossa, né, colar no carro é sacanagem. Mas olha, o que eu posso dizer sobre isso, assim, para deixar o pessoal pesquisar, entrar dá um Google, joga lá Resolução 965 de 2022 do CONTRAN. Ele traz algumas disposições, inclusive foi adicionado a vaga de carregamento de veículo elétrico. E ela é tipificada semelhante a uma vaga de idoso, vaga de gestante. É a mesma, acaba sendo a mesma penalidade. Para quem estacionar naquela vaga, sofre a mesma penalidade que nas demais. De certa forma, a culpa é um pouco das empresas, que você coloca o carregador, faz o marketing ali, tudo bonitinho, só que não se atentam aos requisitos mínimos, como o João falou, de sinalização, né? A lei, para o agente público, ele só pode fazer o que a lei permite, e para o agente privado, né, para nós, pessoas físicas, CPFs, você pode fazer tudo o que a lei não te proíba, né? Então, nesse caso, se você não tiver toda a regulamentação determinada pelo agente público, você pode parar na vaga de carregamento. Aliás, se você não tem todos os itens determinados pela lei, não é uma vaga de carregamento, é uma vaga com um carregador. É chato dizer isso, mas é a verdade. Esse é o ponto. Então, infelizmente, se você for chamar algum agente de trânsito e não estiver devidamente sinalizada a vaga, você não pode fazer nada. É uma vaga de estacionamento igual qualquer outra. Esse é o ponto. E aí fica uma questão, João, porque assim, e eu pergunto também para a Renata isso. Essa plaquinha aí, Ó a fora a placa aí. Eu sinalização recebi de essa foto solo. hoje. Isso. Fora a sinalização de som. Se você mora em Brasília, o que é o melhor Uhum. exemplo que eu posso dar, se você mora na cidade de Brasília, as estações de recarga que o governo do DF colocou pela cidade, elas seguem essa sinalização. Então, se você mora em Brasília e vê uma estação dessa, você vai ver uma estação modelo. Essa Exatamente. foto eu recebi hoje, inclusive. Então, aí tem uma coisa, são três possibilidades, né? No caso, assim, três exigências que um carro ele tem que cumprir nessa vaga. Primeiro, tração elétrica. Pode ser híbrido ou 100% elétrico, tem que ter tração elétrica. Segundo, plug-in. Tchau, Corolla, você está fora. Não tem plug-in. E o terceiro, que na verdade acaba eliminando qualquer outro dos dois, tem que estar carregando. Entendeu? Não é uma vaga para carro elétrico, é uma vaga de carregamento. Só que João e Renata, eu pergunto para vocês, como que o agente de trânsito vai conseguir identificar e validar que o carro realmente está carregando e não simplesmente com cabo conectado? Tem esse detalhe que as empresas não pensam. Como é que você vai indicar que tem aquela carga ocorrendo? Ou quanto tempo que encerrou aquela carga? Então é algo que as empresas, na minha opinião, têm que trabalhar nisso também. Ah, mas isso não é nem o agente de trânsito, isso quem resolve é a empresa, com, o, com as taxas de ociosidade. Sim, Porque a mas empresa vai saber acontece se o que o carro agente de finalizou a trânsito. recarga, Sim, sim, mas o agente de trânsito ele vai ter que saber a pessoa para vai ser multada autuar de ou não qualquer o jeito. carro, né? É Exatamente. mais É, difícil. Ó, eu já vi, exatamente. eu tô lembrando de outro vídeo que eu vi. Eu não lembro também da onde foi que eu vi. Era um carro que tinha nada a ver com o elétrico. Aí colocou o carro lá na parte do elétrico. Pegou lá o conector do carro elétrico e colocou, tipo, ele fez, como diz lá em Recife, fez um armengue, assim, sabe? E fingiu que estava carregando num lugar que tinha nada a ver com o carro elétrico, assim, sabe? Só para ficar na vaga, entendeu? Então, assim, se uma criatura faz isso, então, assim, eu não espero nada, entendeu? Ah, Nada. vai, vai acontecer muita coisa aqui no Brasil. Porque é da gente. Nossa, a gente vê isso acontecendo com toda coisa e com o carro elétrico vai ser diferente. Vai ter aquele pessoal do carro a diesel que vai jogar fumaça em carro elétrico, vai ter pessoal parando onde não deve, vai ter muita gambiarra, vai ter muita coisa. Mas eu acho que existem as ferramentas
para diminuir a possibilidade disso acontecer, mas a gente tem que trabalhar com realidade, então isso vai continuar acontecendo. A gente Então, vai ver isso acontecer muito mais quando tivermos as vagas nas ruas. Por exemplo, quando você tiver uma área que seria de zona azul, vai ser uma vaga de carregamento de veículo elétrico. Aí a gente vai ver muito isso acontecer. Vai, com sim, Exatamente. certeza. João, Ainda nós podemos. mais aqui no. temos. Oi, pode falar, Renato. Desculpa. Oi. Não, não. Não tô falando, ainda mais aqui no Brasil, que infelizmente as pessoas não são, na sua grande maioria, não são pessoas educadas, né? Tem esse agravante. É isso aí. João, nós temos mais pautas hoje, né? Sim, muito assunto. Qual é a próxima história da BYD? E aí? E aí que o que eu e você comentamos meses sem parar, toda vez que alguém fazia essa pergunta, a gente respondia a mesma coisa. Aconteceu. Que foi? A dona BYD colocou dinheiro, fez uma parceria com a operadora de posto de recarga para o desenvolvimento da infraestrutura de recarga no Brasil. E não é um projeto regional, é um projeto nacional que engloba todas as regiões do Brasil e grandes capitais de todas as regiões. Isso é maravilhoso. Então, É isso aí. só resumindo para poder vocês comentarem, a BYD fez uma parceria com a Raizen Power. Raizen é a detentora dos direitos de usar a marca Shell. Marca Shell no Brasil. Então, Shell todo mundo conhece. E isso vai ser tudo sobre o Shell Recharge. Vai ser tudo sobre a bandeira Shell Recharge. Você vai ver postos Shell Recharge e lá vai ter, sei lá, recarga rápida, tantos kilowatts, e tem lá parceria Audi, Porsche, BYD. E os donos de BYD, os usuários de BYD, eles terão algum benefício que a gente não sabe o que ainda. Mas, em resumo, a iniciativa ela prevê 600 novos carregadores pelo Brasil e 8 hubs, espaços dedicados para recarga de carros elétricos em oito capitais pelo Brasil. Elas são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Florianópolis, Salvador e Belém. Muito bacana. E aí, e a Tupinambá. Cara, a Tupinambá ela que controla, o software da Tupinambá que controla, que gerencia os carregadores da Share Recharge. Exatamente. E uma coisa interessante dos carregadores da BYD é que eles vão ser espelhados nos softwares dos carros, nas multimídias dos carros. Então, todo carregador BYD vai estar na multimídia do carro mesmo, para você No, mapear no, lá com o no carro. navegador. No Exatamente, navegador. no navegador, isso já vai ser nativo Sim, mesmo. Agora, isso é muito bacana. E a a- única a- coisa que falta é isso nos carros elétricos. Que hoje em dia só quem tem planejamento de rota nativo no Brasil são os Volvos, e nem é tão bom assim porque é baseado no Google Maps. Mas tem. sim. Ou então o pessoal que paga a licença do ABRP. Ah, mas aí não é nativo, né? Você precisa pagar um É, aplicativo. sim, exatamente. É, porque Tesla, você se quer espelha também, né, cara? Primeiro, o Tesla não funciona, não tem aqui o Supercharge. E aí, segundo, você não consegue nem E, espelhar o cara, Apple Car e o Android Auto no Tesla. Isso eu fiquei decepcionado. consegue. Tudo pra ter um É, jeito, pra tudo ter um jeito. tudo tem Mas um jeito na vida. o, o, os Teslas, a integração vertical da Tesla é muito interessante. E essa parte do planejamento de rota é muito interessante porque ultimamente os carros têm recebido muitas atualizações ao redor disso. Hoje, se você está em algum lugar e você navega para o seu destino, ele faz o plano de superchargers que você tem que parar. E hoje o carro vai se preparar em questão de condicionamento de temperatura para carregar da melhor forma possível, de forma mais eficiente. Na tela, ele diz o preço do supercharger, o preço do quilowatt-hora no supercharger. Ele diz se o supercharger tá cheio quando você chegar. E mais recentemente, ele vai aparecer a janelinha. Tantos carregadores disponíveis, mas tem 3 carros em rota ao mesmo supercharger.
E isso é simplesmente insano. E só dá certo porque a Tesla controla tudo. Sim, sim, exatamente. Agora, ô Renata, voltando à questão da BYD, né, que o Alan estava até perguntando, vai ser BYD ou vai ser BID? O que que você acha? O que que você tem ouvido aí? É, não é BID, né? BID, é BYD. Eu até estava falando errado até. É BYD mesmo. Bem mineiro. Mas É. eu acho que, na verdade, a BYD já veio realmente para ficar, viu? Não tem como, acho que, bater. Pelo menos por enquanto, eu ainda não vejo outra marca que bata a BYD quanto à questão de carro, desempenho, preço, né, custo-benefício. Eu acho que ela veio realmente para ficar, não tem como, assim. Eu já falei em outras lives aqui, eu sou muito fã da marca, eu gosto muito do carro, eu não tenho carro elétrico, mas já tive a oportunidade de viajar com carro elétrico, com carros, e assim, foi muito bacana, assim, foi uma experiência maravilhosa, assim. Se alguém perguntar qual carro elétrico que eu gosto, eu vou dizer, vou ainda permanecer no Dolphin. Não tem como, não tem como. Para mim é o melhor carro. É o carro que parece um carro popular, digamos assim. Eu gosto desse tipo de carro, não gosto desses carros que é muito grandão, não gosto. Eu prefiro um carro que pareça mais com a gente aqui, assim, sabe? Comigo, assim. Esse é o carro para mim. Pequeno. Já, o Tivesse hoje, eu dizia assim, eu não penso nem uma vez assim, já é de cara o Dolphin assim, para mim, sabe? sei, Sim. sei. Só avisando o Alan que ele olhe no site do ABRP os leitores OBD2 que suportam a BRP. Então, cuidado para não comprar um leitor de OBD2 que não suporte a integração com a BRP. Isso é importante falar. Mas, enfim, muito bacana. Eu acredito que todo mundo concorda que a parceria da BYD com a Rising Power é algo muito positivo. Eu espero que isso gere frutos bem, bem rápido. Mas vale dizer que isso é uma parceria. Não são os carregadores que a BYD anunciou um tempo atrás. São produtos diferentes. Pode ser que ela compre, mas pode ser que usem outros. São coisas diferentes. E, mas enfim, tardou, demorou, mas chegou. Podia ter chegado mais cedo, mas chegou, graças a Deus. Eu acho que é bem positivo. Mas nem tudo são rosas. Ultimamente tem polêmicas rolando ao redor da querida BYD, não é, Thiago? Ah, meu amigo, tem, com certeza. E vou dizer um negócio, quanto mais você fala sobre uma empresa, ou no caso, quanto mais ela se expõe, quanto mais ela cresce, mais ela vai ter motivo para ser falada, entendeu? Então, tem uma coisa que a gente vê muito, o pessoal, dos Dolphins principalmente, qual é o carro que mais está dando problema na rua? É o que mais tem na rua, literalmente, né? Então você vai ver muita gente falando, olha, comprei meu carro, tive um problema, bati o carro. A pessoa já até assume, foi eu que bati. Só que minha peça está demorando 30, 40 dias, entendeu? Então isso a gente vai ouvir falar bastante. Agora, uma coisa que está dando mais polêmica é exatamente a questão das garantias um tanto quanto de letras miúdas na história, né? E, meu amigo, essas letras miúdas aí pegam muita gente de surpresa, viu? O que que você acha disso, João? Olha, isso não é novo no mundo dos carros. Garantia sempre teve letra miúda. Mas a garantia da BYD, ela tem algumas coisas muito chamativas. E, enfim, o manual inteiro do carro tem umas coisas muito inconsistentes, umas coisas muito estranhas que merecem muito ser revisto. Mas, cara, tem algumas coisas da garantia que, que chamam muito atenção.
O que que é a garantia? A garantia é uma proteção ao consumidor de algum problema que possa acontecer com o carro de forma prematura e que seja que pode resultar do fabricante ou da fabricação do carro. Coisas que podem desgastar de uma forma prematura sem, digamos assim, sem razão. Não é tipo, eu joguei o meu carro no meio-fio, eu estourei a suspensão, vou ter que trocar. Não, esse é o custo. Mas, eu tô dirigindo o carro normalmente, fez um barulho na suspensão, eu vou na concessionária e eles vão trocar para mim, porque não era no projeto do carro, não era para estar acontecendo isso. Mas tem umas garantias, que eu tô com o manual de garantia do Dolphin aberto aqui, que chamam muita atenção. E a que chamou mais atenção foi que é que foge mais da realidade, que é a garantia da central, da tela de infoentretenimento do carro, que é apenas 1 ano, enquanto que a garantia do carro são 5 anos, a garantia total do carro são 5 anos. É, que é meio estranho, porque é o cérebro do carro, enfim, é o cérebro do carro. Por mais que seja um aparelho eletrônico, normalmente os aparelhos eletrônicos tenham uma garantia de 1 ano só, um carro ele vai ser usado por muito mais do que 1 ano. Então, enfim, é algo que eu acho que a BYD tem que rever. Tem que rever, porque é estranho. Primeiro, a sugestão de dirigir apenas com a tela na horizontal, sendo que a tela descansa na horizontal e solda na horizontal, então por que que ela gira? Se a maioria do conteúdo que a pessoa vai consumir no carro também vai ser horizontal. Tem várias coisas, tem coisas aqui que eu leio, tipo, tem alguns limiares que dizem que o carro perde a garantia, que é tipo, se você dirigir muito o carro numa temperatura ambiente de 32 graus, uma coisa assim, que várias situações que eu penso, poxa, eu sou de Teresina, eu falo assim, poxa, todos os carros que vão sair da concessionária de Teresina não vão ter garantia? Já vai perder a garantia Isso não só é de uma, entrar no, vai, na cegonha. não, passou na segunda, o carro não tem mais garantia. E enfim, tem umas situações muito, muito estranhas, sabe? E o carro, ele só isso é a questão. Tipo, tem a garantia que está no papel e tem a garantia que é promocionada, que são 5 anos de garantia total do carro. E eu fico pensando, poxa, ninguém vai. Agora as pessoas vão ler porque a Quatro Rodas chamou atenção para isso e agora as pessoas vão ler. Mas quando esse assunto meio que esfriar e passar, daqui a alguns anos, alguém vai chegar na concessionária com a tela dando um glitch, uma coisa, a tela não está girando, o carro com 3 anos, e a pessoa fala assim, poxa, tem garantia, fala com a BYD autoriza e troca. Enfim, imagino que pode ser assim. Mas, enfim, é muito do que o que é realmente e o que é que está sendo, tipo, no conteúdo promocional, o que está aparecendo. Porque você compra um carro, porque a garantia longa de um carro elétrico não é porque ele vai quebrar, é porque ele só vai durar 8 anos a bateria. Não, a garantia longa desses carros é uma forma de mostrar para o consumidor que eu acredito no meu produto. Eu acredito que o meu produto vai durar muito mais do que isso, mas eu vou te dar esses anos todos porque eu sei que é uma tecnologia nova e para você se acostumar, você ter essa paz na cabeça de que depois de 3 anos, 2 anos, pode ter a possibilidade de você ter um custo de reparo altíssimo. E, Exatamente. e esses números, por exemplo, tem uma garantia de 2 anos só para faróis, lanternas, tem uma garantia de 1 ano só de amortecedores. Isso dá uma crise de confiança tão grande no consumidor que ele pensa todas as vezes e fala, poxa, se a fabricante não garante um item de suspensão, que é um item vital do carro, com mais de 1 ano, por que eu vou confiar nisso, entendeu? Sabe? Sim. Mas, Isso gera mas, uma crise de confiança. mas uma coisa interessante que você trouxe foi como que essa notícia surgiu à tona, tá? E aí eu quero ouvir um pouco da Renata, porque ela é jornalista, ela pode dizer melhor sobre isso. A Quatro Rodas, ela tem um hábito de fazer isso. Ela comprou o carro, né? Para fazer o teste de alta quilometragem, tudo. E aí, ela, junto com os testes de 100 mil quilômetros deles, eles também falaram sobre essa questão da,
da garantia, né? Então eles foram muito além do somente dar a volta no quarteirão, como geralmente a gente via o pessoal fazendo isso. Renata, você como jornalista, que você tem os seus contatinhos também, como é que você tem visto entre os jornalistas esse cuidado quando vai falar de um carro elétrico? Eles têm se informado muito mais hoje em dia. O que que você tem notado aí do pessoal que está cobrindo agora os carros elétricos, que já é uma novidade para a maior parte das pessoas? Imagine para uma pessoa que só estava acostumada com carro a combustão. Olha, tá melhor essa questão, né? Porque eu, eu sempre gosto de misturar a Fórmula E, por exemplo, e os carros elétricos, né? Como eu falo dos dois assuntos, então termina que tanto para quem cobre automobilismo e o meu automotivo, mas o meu contato maior, na verdade, nesse caso, é mais do automobilismo, sabe? Uhum. E eu percebo que quem era hate começa a ter um olhar melhor quanto aos carros elétricos também. Eu já vi alguns jornalistas do automobilismo que até estava aqui, o Tiago Mendonça, ele apareceu aqui na live, que é da Band. Ele até já pegou um Kwid elétrico, ele já fez teste, já andou, ele até comenta super bem sobre o carro, ele curtiu muito o carro, já vi alguns comentários dele sobre isso. Então, assim, começa a abrir esse leque, né? Porque não tem como. Tudo está indo para o híbrido, tudo está indo para ter um motor elétrico. A questão da sustentabilidade também é um caminho sem volta. Está tendo o G20 aqui no Rio de Janeiro. Então, vários, vários governantes do mundo todo têm discutido essa pauta da sustentabilidade. E não tem como, né? Falou de sustentabilidade e também fala de carro elétrico. Então, é um caminho sem volta. Logicamente que ainda tem alguns que ainda é meio reticente ainda, falam, procuram algumas brechas para falar um pouco mal ainda, mas no modo geral até que tem curtido um pouco mais. Mas claro, né, não vou acusar pessoas aqui, né? Mas tem pessoas que falam de carro elétrico porque tem que falar de carro elétrico porque está sendo pago para falar. Então acontece também, né? Acontece isso também. Fazer o quê? Você não vai dar nome, não. Você não vai Eu falar. não. Eu não quero levar processo, não. Eu sou O da Thiago seguinte tem essa, o opinião. Thiago tem esse hábito, né? Quem é? Quem foi? Fala esse nome aí. Quem? Calma, Fala logo, vai. o nome faz a fofoca. Mas olha, eu vou dizer um negócio. Desconfie de qualquer pessoa que só fala bem ou só fala mal. Quem só fala bem ou só fala mal tem interesse por trás, tá? Ou é muito inocente. Essa é a verdade, entendeu? Tem um inocente que acredita que ele é a pior coisa possível, então ele acredita em tudo que se fala contra ele, e ele também é inocente aquele que acredita que é tudo mil maravilhas. Então, assim, eu Sim, eu acho vou dizer um legal essa negócio, conversa. deixa eu até comentar que, assim, eu gosto eu só falo, assim, mais minha opinião quando eu estou em live, assim, porque se eu for falar em vídeo, eu vou ser cancelada, entendeu? Então, Mas assim, depois vai pro vídeo, viu? Já vou te avisando. ninguém vai ver, tem que estar quase uma hora aqui, ó, daqui a uma hora de live. Mas eu vou dizer um negócio, assim, que não estou falando só de jornalista, não, tá? Sim. Eu vi influenciadores, eu vi essa semana, não vou dar nome aos bois de jeito nenhum, que começou a falar um determinado assunto. Eu não vou falar porque nem vou dizer quem é, se é pequeno, se é grande, porque vai que alguém descobre aí. E começou a falar muito bem de um determinado assunto que está em voga, que é a questão das baterias, né? Da garantia das baterias. Então, eu vi um certo trecho. Na verdade, eu nem passo muito a acompanhar essa pessoa, porque eu fico, assim, um pouco com o pé atrás, realmente, foi o que você falou. Porque, assim, a gente fala super bem, mas eu também falo mal. Se, a pessoa, se eu estou conversando com uma pessoa falando do carro elétrico, e a pessoa fala, mas o carro elétrico, aí dá uma desvantagem, porque tem desvantagem, em alguns determinados pontos tem. E eu falo, eu concordo Sim. com você. Então, quando eu vejo um vídeo falando assim,
100% bem, ou alguém, é porque realmente alguma coisa por trás tem. Tem, com certeza. Tem, com certeza, Tem. entendeu? Eu concordo 100% com o que você falou. Então, assim, é muito. Até quem está vendo aqui a live, e para quem vê depois, vocês acreditem desacreditando um pouco, sabe? Porque nem. Não. Deixa para lá. Deixa para lá. Vai, Thiago. Senão eu vou falar demais aqui. Olha, eu posso dizer assim, pelos meus conteúdos, dá até a impressão de que eu só vejo o lado bom da coisa. Mas eu gosto de mostrar as coisas boas, entendeu? Esse é o ponto. A questão é que também eu não sou cego. Se alguém me trouxer um argumento e falar, olha, ele é ruim por causa disso, e for verdade, eu vou concordar com a pessoa. Agora, argumentos simplesmente, o que eu tenho visto, carro a pilha, é carro de brinquedo, meu amigo, não, entendeu? Então, quer criticar, pelo menos traga um argumento válido e não simplesmente seu ódio do seu coração peludo. É. A gente vive no mundo real, a gente não vive no mundo da fantasia. É, E, querendo exatamente. ou não, os carros elétricos, os veículos elétricos em geral, eles estão no momento de early adopters, estão no momento inicial. E esse é um momento que tem muitos desafios e tem muito aprendizado a acontecer. Então, não é mil maravilhas. Ter um carro elétrico hoje no Brasil não é tipo básico, né? Tipo, instala o dedo, já é simples. Não é simples. E tanto que a gente vem aqui para regular, eu tô aqui aberto com o manual de garantia do Dolphin, tem coisas absurdas. Hum. Tipo a bateria aqui, é considerada a condição normal da bateria de tração quando sua capacidade de carga estiver igual ou superior a 60% da sua especificação durante seu período de garantia. Daqui a 8 anos, 60% de capacidade, cara, daqui a 8 anos é pro Dolphin ter 88%, 89%, 91% de capacidade. 60% é um absurdo. A BYD simplesmente lavou a mão e falou assim: deu problema acima disso, é problema seu, não vou botar a mão no fogo. O que é isso? Que tipo de segurança dá pro cliente isso? Eles têm que rever isso, tem que rever várias coisas. No manual mesmo do Dolphin, eles ensinam que para retirar o conector de recarga, você tem que apertar a trava manual do conector. O conector tipo 2 não tem trava manual, sabe? Exatamente. Isso daí é E do tem várias GBT. coisas. Do GBT. E tem outras coisas, tipo, ó, tem outras coisas que fazem sentido, tipo, a bateria de tração ficar mais de 14 dias com a condição de carga inferior a 5%, ok, porque isso vai machucar a bateria, isso vai causar um dano possivelmente irreversível para a bateria, mais que a bateria da BYD seja LFP, mas ainda vai. O certo, Mas eu até ela acho fala, tem lugares que, que é. então, eu acho que é mais exatamente pelo fato de ser LFP. Eu ouvi falar que a química da LFP não permite que o carro fique muito tempo sem energizar, sem utilizar. Cara, a química ela tem várias peculiaridades que só a BYD conseguiu fazer funcionar. Mas tem várias situações que vai ter uma situação que fala no manual que o carro vai parar de carregar o sistema 12 volts. Porque, para quem não sabe, a bateria de alta tensão tem que é o que chama inversor DC-DC, que ele vai passar por isso e vai carregar o sistema 12 volts. E o Dolphin tem uma bateria de lítio. Então ela não vai ser trocada para a vida inteira do Dolphin, uma bateria de 12 volts de lítio. Mas vai ter um momento do estado de carga da bateria que ela vai parar de carregar o sistema 12 volts e esse sistema 12 volts vai ficar descarregando, porque o carro é conectado. O carro Sim. ele funciona mesmo desligado. Mas vai ter um momento que esse sistema vai dormir. O carro vai dormir. E, enfim, o manual ensina como que acorda o carro, mas o carro vai dormir. E tem várias situações. Dá o start. Tem várias situações. Quando o carro dorme, ele não responde nem a chave. Mas, Ah, enfim, é mesmo? ele acorda com um macetezinho na maçaneta. Ele não responde a chave. Ah, Mas tem entendi. situações, por exemplo, tem um manual aqui que fala qual é o estado de carga que você deixa se o carro for ficar parado há muito tempo. Aí eu passo algumas páginas, essa janela é diferente. Enfim, se você mora num lugar muito quente, porque no Brasil ultimamente não tá fazendo frio, mas muito quente, deixa o carro com a bateria bem baixa, 40, 30%.
No manual diz 70%, 60%. Não faça isso. Tanto que a nova Porsche Macan, isso é muito interessante. A nova Porsche Macan, ela tem um software que ela entende quando ela está armazenada. E se ela tiver num estado de carga muito alto, para aquela temperatura, ela vai automaticamente se descarregar para um espaço mais seguro para manter a saúde da bateria. E Interessante. tem um gráfico, tipo, no material de lançamento ela tem esse gráfico que vai mostrar que o carro vai se auto-descarregar para fazer isso. Isso é muito legal. Como a gente vive num país quente, quanto menor o estado de carga, melhor. Porque também a temperatura ela influencia algumas coisas nas baterias, inclusive na intensidade das reações dentro da bateria. Mas enfim, Uhum. a gente tem que reclamar, tem que rever isso aqui. A BYD tem que rever toda essa garantia. Não é só ela, as outras fabricantes têm umas coisas meio estranhas, mas é porque a BYD foi a mais chamativa e também porque tem uma tabela gigante aqui, se alguém quiser. No site ela disponibiliza, mas tem que rever porque a garantia. Os carros são bons produtos, eles já se mostraram que são bons produtos, mas Sim. essa garantia ela tem que dar paz para o consumidor. E a gente tem que ver que o consumidor que está comprando um carro elétrico, tem muitos que vão meio inseguros com várias coisas e uma boa garantia dá essa paz de que eu não vou ter que É, arcar com qualquer coisa que aconteça com esse carro enquanto eu tenho. a questão da garantia, vou te ser bem sincero, não é exclusividade da BYD, essa questão de separar, entendeu? Conforme o item, tudo. Outras montadoras também têm isso. Mas eu acho que destoou pela publicidade que eles fazem e pelas excepcionalidades que eles colocam. Então, ainda, eu acho que foi mais isso, destoou muito essa questão. Agora sim, eu queria Sim, trazer um assunto que eu não tinha me tocado antes de começar a live, eu me toquei agora, tá? E aí eu jogo de novo o ping-pong para Renata. Renata, você já percebeu que essa é a nossa última live antes do próximo Etrix São Paulo? E aí? Você tá no muro, viu, Renata? Ah, é Tá no verdade, muro. esqueci. Ah, tá. Já tirei já. É dia 16 de março, lá no AMB, São Bódromo do Uhum. AMB. Quem é que vai? Eu sei se vai dar certo vou, eu aí vou. não, mas vou. Se você não for, você apanha. Tu foi no passado, Thiago? Foi? Porra, voltei que nem um pimentão para Né? casa. Então já deixo a dica para vocês. Olha, o ano passado a corrida foi maravilhosa, mas assistir ela foi péssimo. Para ser bem sincero, a gente sofreu muito com calor. Tinha, não, você não podia nem entrar com água. Você tinha que comprar água lá dentro e quase Não, não mas tinha lugar tinha para. água disponível. Lá tinha água disponível, só que o pessoal comentou Era bem que estava difícil, viu? muito grande. Eu só consegui ir para a corrida, na verdade. Eu peguei credenciamento, né, de imprensa, mas é porque eu passei muito mal, fui pro hospital, eu quase que não conseguia ir, mas eu cheguei quase no horário da corrida. Aí eu recebi realmente muitos relatos sobre a corrida, É, mas eu sei algumas informações, Jô, e eu sei que mudou a empresa que está nessa organização. Eu espero que melhore, né? sim. Assim, e Porque estão eu soube prometendo várias de. coisas diferentes para esse ano. Vai ter show, né? Depois vão fazer área coberta, sabe? Enfim, estão prometendo aí coisas melhores para esse ano. Vamos ver, né? Porque o calor foi de arrasar, viu? E olha, vou falar a verdade, teve gente que comprou ingresso VIP para ter direito à alimentação. Quem disse que conseguiu pegar alguma coisa? Não conseguia nem na Não fila, teve, de tão né? Não grande que teve. era, né? Exatamente. Mas, assim, o Mas tem uma mesma espetáculo em si situação. é muito bom. A corrida, né? O carro, que quem já viu a corrida na televisão e vê pessoalmente, é totalmente diferente o barulho Sim. do carro, né? O carro parece um foguete. E na televisão parece um motorzinho de dentista.
Parece mesmo, não vou mentir. É muito chato na televisão o barulho do carro, mas ao vivo é totalmente diferente, né, gente? Totalmente Eu diferente. vou dizer para a verdade, para mim o melhor momento é a largada, porque não tem volta de aquecimento de pneus. E aí ele sai fritando o pneu, é muito legal aquela largada que eles somem no meio da fumaça dos pneus. Muito bom, É muito legal muito bom. mesmo. Sim, exatamente. Boa noite, Laureano. Olha o Grande, Laureano aí. grande abraço. Cara, Laureano, eu vou falar. Laureano, essa semana no carnaval, foi de Teresina até Maceió, eu acho, no Iuan dele e voltou. E já viajou de novo. O carro dele, daqui a pouco o carro dele tá com 100 mil quilômetros. O carro dele tem meses de vida. Que massa. Mas, respondendo o Alan, sim, Alan, o Brasil ele tá bem no começo da parte dos early adopters. Nós estamos num momento de que as coisas estão sendo firmadas. É o começo da infraestrutura, é o começo do crescimento da frota de carros. Enfim, é o começo de tudo, é o momento de aprender. A maioria, a próxima fase, que é a maioria inicial ela, os países que já chegaram nela. China, alguns países da Europa chegaram nela, mas é um momento de que, por exemplo, a infraestrutura de recarga, ela já está fixa, está firmada, né? Ela está em desenvolvimento apenas. Ela ainda não está madura e, enfim, ainda tem muito a se desenvolver. Os Estados Unidos estão entrando nesse momento de maioria inicial, justamente agora na transição do CCS tipo 1 para o NACS. Mas, Sim. sim, o único país que está além da maioria inicial, que eu estou lembrando assim de cabeça, é a Noruega, que ela tá quase nos atrasados. Mas é porque ela começou mais cedo que todo mundo, sabe? Ah, você contar Então, que ela foi muito mais, como diria, ela foi muito mais, não rígida, mas ela é, foi a pegada foi outra. Essa é a verdade. A Noruega ela se destacou é, completamente foi como diferente, ela processo de começou mais cedo. transição. E eu tô pensando em contar de novo essa história de como começou tudo isso, porque é muito engraçado. Porque envolve o Ahá, né? Então todo mundo conhece o Ahá, todo mundo já escutou a música do Ah, Ahá. Mas, mas o que é muito interessante, isso é muito interessante de falar, mas é o que nós estamos vivendo. É o early adopters, é o momento de que nós estamos aprendendo como lidar com isso. É o aprendizado. E não é só nós, consumidores, nós, usuários de carro elétrico, enfim, é fabricante, a empresa, é todo o ecossistema ao redor disso. Então, acho que dá para entender. é, o Jefferson está fazendo Jefferson, uma pergunta não para estou o conversando aí Leandro, muito né? bem. É, Está perguntando uma coisa para o Leandro, né? Qual é a relevância indesejada do Tesla hoje no seu ponto de vista? E por que voltar para um carro a combustão? Olha, eu vou responder já que o Leandro não respondeu para ele, tá? Ah, não, ele respondeu sim aqui, ó. Primeiramente, preciso dizer que moro nos Estados Unidos, então a minha opinião é baseada na América. Então, estão conversando aqui, mas eu vou dar minha opinião. A Tesla, ou Tesla, ou e Tesla, sei lá. A questão é a seguinte, é igual o iPhone, eles são fechados, são fechados, tá? é, Agora que eles estão tendo uma abertura com as outras montadoras, utilizando a tecnologia da Tesla, igual o iPhone também começou a se abrir para a Microsoft, vice-versa. Então, meio que a Tesla, desde o início, ela quis se separar de todas as outras montadoras. Então, apesar de ele ser um carro completamente diferenciado em comparação com as demais montadoras, ela se separa completamente de qualquer outra coisa que não seja Tesla. Em resumo, é isso, né? Agora, por que que alguém voltaria para o carro a combustão? Porque ele comprou errado, na minha
opinião é esse, é a compra frustrada por falta de informação ou que a pessoa não se preparou adequadamente. Às vezes ela deu um passo muito maior que a perna. Essa é a minha opinião. Eu acho que eu não tenho uma opinião para dar. Eu acho que o Leandro, se ele tá voltando, se ele vai continuar nos carros elétricos, eu acho que é uma opinião dele, tudo é válido, eu não tenho problema com isso. Mas sim. E outra coisa, o NACS, a abertura do padrão da Tesla, que não é tão padrão Tesla. Tipo, tem o NACS e tem o Tesla Plug. Por exemplo, o Cybertruck, ele usa o Tesla Plug, mas ela ainda não fala NACS. Mas ela abriu isso. Uma das razões é basicamente legal para poder ela ter acesso ao investimento do pacote de investimento de carros elétricos dos Estados Unidos, sabe? Olha, Leandro, na verdade eu penso Uhum. dar um tempo, nada contra. Tudo bem, Leandro, tudo bem, tudo tranquilo. Aham. Enfim, então, por exemplo, para um supercharger ele ter acesso a esse investimento, esse fundo de investimento, ele tem que ter uma porta CCS tipo 1. E para uma estação de recarga CCS ter acesso ao investimento, ela tem que oferecer o NACS, que agora eles vão oferecer. É muito interessante. Mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto. Que o assunto da estrutura dos Estados Unidos, a estrutura de recarga dos Estados Unidos, é muito complicado, porque fora a Tesla, tudo aquilo começou de briga, entendeu? Então, quando as coisas começam de briga, não dá muito certo. Mas eu acho que a gente já se esticou demais. Sim, mas Então, eu enfim, eu acho acho que que. uma coisa interessante é que muitas tecnologias, elas... Oi? Peraí que tá falhando para mim. Ah, voltou. Então, muitas tecnologias, elas acabam vindo, assim, testadas, né? Testadas, até se amadurecer e virar um produto final, né? Então, querendo ou não, a Tesla colocou dela na reta, literalmente, testou tudo que ela poderia, para aí gerar confiança para as outras montadoras também. Querendo ou não, ela tem patente sobre essa tecnologia também, né? Hum, pois é. Então, Infelizmente, deixa, nós não vamos ter o Nax no Brasil no não futuro sei se é próximo, porque a infelizmente. gente. Cara, É, eu gosto muito do eu Nax. acho O que vem Nax ele é outra um coisa mais plug interessante. muito interessante. Na época, antes da Europa, logo depois que a Europa tornou mandatório o conector CCS tipo 2, a Tesla, a Tesla falou: olha, eu posso criar um NAX que suporta energia trifásica de corrente alternável, que é Uhum. a grande diferença. O nome científico do CCS tipo 2 é interface combinada de recarga para veículos elétricos com suporte de recarga de corrente alternada trifásica. Uhum. Enfim, Ou ninguém seja, precisava muito saber disso, mas grande. eu falei. Muito grande. É, mas a Europa falou assim: desse CCS tipo 2 é o nosso plug, não precisa do seu, e eu quero que o seu carro tenha. Aí tá bom, então eu vou fazer. Aí o Brasil meio que está se firmando em Sim. volta do CCS tipo 2, tanto que se a Tesla um dia chegar por aqui, ela vai ter também o CCS tipo 2. Mas, mas gente, a gente está se estendendo demais aqui. A live, se ficar, a live vai durar 5 horas, então haja bateria, internet e voz. A Renata já está E quase dormindo. vamos, É, enfim, eu vou então, ter que terminar de fazer minhas coisas aqui do pois trabalho. é. Então vamos deixar a Infelizmente, Renata trabalhar em pois paz. é. Se vocês quiserem continuar aí, vocês continuam, tá certo? Não, 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 tá eu quero tranquilo, Renato. dormir. Tá tranquilo. Eu Mas, quero. mas sim, felizmente sentimos falta do JS hoje, mas por uma boa razão ele não pôde participar. Mas sim, repetindo, falamos das nossas notícias, falamos muito da BYD, porque ela cria muito conteúdo, mas sim, parabéns BYD pela parceria com a Rising Power, Sherry Charge. Por favor, reveja os seus manuais, isso é uma dica muito boa para todos os outros fabricantes, porque
É muito perigosa essas letras miúdas, por favor. E o que mais? Bateria de sódio, não sei se vem para o Brasil ainda, mas elas estão vindo para a América do Sul e vai ser muito bom ver como é que esses carros reagem à América do Sul. E o que mais? Nós falamos de muita coisa. E Dolphin aí, Mini, próxima semana. sim, Próxima semana, Dolphin Mini. Nossa, tem muita coisa. Mas fico com tudo para a próxima live. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado se quiserem realizar isso aí. a live. Tchau, pessoal. E na próxima live vai ter muita coisa sobre o Epírito de São Paulo. A gente já pode adiantar, né? Epic São Paulo, o Mini, semana que vem. É, E live especial. Se vocês fizerem, eu faço uma sozinho, porque senão eu vou ficar enchendo o saco desses dois. Eu faço. No dia que eu lançar o Mini, eu faço uma live. é, E no meu lado, a garagem elétrica número 3. aê, Mas beleza. isso aí. Já foi Tchau, no gente. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Gente,